Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo novamente. Nós estamos continuando nossos vídeos, nossa série de reflexões, como entendermos então a fé católica. Nós acompanhamos já nas últimas semanas algumas reflexões sobre como nós entendemos a fé cristã, a doutrina católica, a partir de uma visão de mundo, uma cosmovisão mais abrangente, na qual cada criatura, cada elemento tem a sua importância, a sua participação. E nós vimos lá no começo que Deus criou anjos, deu a eles funções de participação na sua obra, como governo, como serviço a Deus e ao ser humano. Vimos também como Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, no Antigo Testamento escolheram homens também, e também a eles o Senhor concedeu-lhes, então, a graça de realizarem obras, como participação de uma aliança, uma promessa de salvação do gênero humano. Deus fez aliança, então, com Abraão, depois com Moisés, e também vários profetas do Antigo Testamento, nós vimos, que foram escolhidos, chamados por Deus para desempenhar uma função. E nessa função, eles falavam ao povo, transmitiam as mensagens recebidas de Deus. E nós continuamos refletindo, então, agora, hoje, dando sequência, nós vamos ver sobre o Novo Testamento, então, onde aparece, então, a realidade nova e excelente, algo nunca visto, imaginado em todo o mundo, em todas as nações, que é a realização da promessa que Deus Pai fez lá no Antigo Testamento aos nossos pais Adão e Eva, de que enviaria um descendente da mulher, que seria o redentor, então, da humanidade, que estava caída pelo pecado original. E o próprio Deus, então, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo eterno, vai se encarnar, então, no ventre da Virgem Maria, vai dar origem, então, a um novo testamento, uma nova aliança, que vai ser selada com seu sangue. Como ele próprio disse na Santa Ceia, na quinta-feira, a nova e eterna aliança em seu sangue. Né? Como nós entendemos desde o princípio da nossa reflexão, nós estamos analisando o conceito de participação. É um conceito teológico no qual Deus, por seu desígnio eterno e imutável, uma vez que ele quis dessa forma, é sua vontade que assim fosse, que os seres humanos, assim como os anjos já participaram, também participem, então, da obra divina. A partir do seu livre-arbítrio, da sua contribuição, o ser humano, então, colabora com Deus. Apesar de o próprio Deus se encarnar em Jesus Cristo e vir habitar entre nós, assumindo a nossa humanidade, ele, mesmo sendo Deus, ele não quis fazer tudo sozinho e nem fez tudo sozinho. Claro que a obra redentora que garantiu a nós todos a participação e a salvação eterna foi obra do próprio Cristo, com seu sacrifício na cruz. Mas todos podem participar, porque Deus quis que assim fosse. Nós vamos ver nas passagens da Sagrada Escritura do Novo Testamento, de agora em diante, que Deus escolhe então os seus discípulos e confere a eles missões, delega poderes, né, que ele próprio pode delegar. É uma escolha dele, ele determina, ele escolhe, ele envia, né, com a sua autoridade. Então nós vamos ver hoje, a primeira questão da participação, nós vamos ver que a própria instituição da igreja, né, Cristo, vai ser chamado de cabeça da igreja, né? E que também é conhecido como corpo místico de Cristo. Nós vemos então em algumas passagens da Sagrada Escritura, na primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer essa realidade do corpo místico de Cristo. Porque, como um corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Cristo, apesar de ser uma única pessoa, por uma graça espiritual, todos aqueles então que vão se tornar cristãos são integrados nesse corpo único de Cristo, e ele se torna a cabeça de um corpo cheio de membros, né? Que é a sua igreja, aqueles que ele escolheu, aqueles que acreditaram nele. Na sua primeira carta também, no capítulo 12, versículo 27, o apóstolo vai dizer assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um, de sua parte, é um de seus membros. Então, eu, você, todos aqueles que creem em Cristo, que recebem o batismo, têm a fé nele, se tornam um membro de Cristo. Está integrado, participa, então, da pessoa de Cristo, do seu corpo, da sua igreja. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5. Assim nós, embora sejamos muitos,
né? São milhões, hoje são 1,5 bilhão de cristãos no mundo. Embora sejamos muitos, nós formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Além de participarmos ao corpo de Cristo, nós temos uma relação, nós temos uma ligação espiritual uns com os outros, porque participamos do mesmo corpo, recebemos o mesmo batismo, há o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita no Papa, em cada bispo, em cada sacerdote, em cada leigo que foi batizado. Nós queremos ver como que acontece a integração, então, para que nós façamos parte desse corpo místico de Cristo. Vamos descer um pouquinho aqui para ver como acontece, então, a entrada de cada um de nós no corpo de Cristo na igreja. Começamos vendo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, em que o próprio Jesus vai dizer sobre a realidade, então, do batismo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus, sendo o Filho eterno do Pai, o Pai conferiu a ele todo o poder, toda a autoridade. E tendo esse poder e autoridade, ele pode mandar e dar poder a quem ele quer, né? E disse assim, então, aos discípulos, e depois, e ensinai todas as nações. Está falando aos 12 apóstolos, aos 11, né? Judas tinha traído ele. E ensinar, ou seja, a missão da igreja, dos apóstolos, ou seja, do clero, do magistério da igreja, a função primordial dela é ensinar todas as nações. Não só uma ou duas, mas todas. E, além disso, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula do batismo, que a Igreja Católica utiliza até hoje, foi dada pelo próprio Cristo nessa passagem, nesse versículo da Sagrada Escritura. E esse batismo é a porta de entrada para a igreja. E Jesus diz assim, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Ou seja, precisa obedecer. Jesus quer que obedeça tudo, não só uma parte, né? Todo o ensinamento, todo o evangelho. Inclusive aceitando os seus próprios ministros que ele instituiu a partir dos apóstolos, né, que vieram depois, os papas, os bispos, os sacerdotes da Igreja Católica. E Jesus continua dizendo assim, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Promessa de Deus, promessa de Cristo, promessa que ele cumpre, que realiza. Esteve com Cristo, esteve com Pedro e os apóstolos e está hoje com o Papa e os bispos da Igreja. Sempre estará conosco. Depois Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16, e disse-lhes então Jesus aos apóstolos, e depois por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todas as nações, todas as pessoas, todo o gênero humano precisa ouvir o Evangelho, precisa se converter, aceitar o Redentor, né? Quem crê, ou seja, quem aceitar o Evangelho, aceitar Jesus como Deus e Redentor, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. A partir, então, do anúncio do Evangelho, cada pessoa terá sua própria sentença de salvação ou condenação. Ao aceitar a mensagem, a pessoa acolhe a redenção pelo sangue de Cristo Redentor. Se não acolher, se desprezar o Salvador, a pessoa não entra no céu, né? Se condena. A palavra de Cristo, né? A palavra verdadeira. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Nessa frase de Jesus está expressa a realidade do sacramento do batismo, renascer pela água e pelo Espírito. O que se administra no batismo é o que a gente vê, toca, percebe é a água, mas quem age espiritualmente a graça de Deus, o Espírito Santo atua, né, pelo batismo, pela graça espiritual que é invisível. Tem que nascer da água e do Espírito pelo batismo, então, para entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não recebe o batismo não pode entrar no reino de Deus, ou seja, entrar na glória de Deus, porque vai acabar morrendo com o pecado original sem receber a remissão desse pecado. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim que João batizou na água, simplesmente com água, né? Não era um batismo, não era um sacramento redentor, mas, né, vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, Jesus anunciando, então, que viria um batismo diferente. A partir de Pentecostes, né, os apóstolos administrariam um sacramento do batismo que seria conferido, então, o Espírito Santo à alma da pessoa.
tiraria então a culpa, a mancha do pecado original, e no lugar da culpa, dessa inimizade com Deus, entraria então, sairia aquele estado de desgraça para o estado da graça, que é a habitação do Espírito Santo. Nosso corpo se tornaria então templo do Espírito Santo. Em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: sede um só corpo e um só espírito. Ele está dando uma ordem, né, à comunidade para que sejam unidas numa forma de um corpo só, com um só espírito. Assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, um só é o Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso, uma vez que a pessoa recebeu o batismo, nunca mais poderá retirar esse caráter batismal e nem poderá apagar e nem receber um novo batismo. O que se vê hoje em dia, nessas outras seitas, que a pessoa muda de igreja e cada vez está recebendo um batismo diferente. Esses batismos são todos inválidos e não conferem graça nenhuma, né? É praticamente um batismo parecido com o batismo de João Batista. Simplesmente um ritual de entrar num clube, né? Numa instituição. Mas batismo verdadeiro sacramental existe só um, é administrado pela Santa Igreja Católica. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. As condições, então, para o batismo de quem aceita o Evangelho é os adultos, né? As crianças não precisam se arrepender, né? Elas são inocentes. Recebem o batismo, a adoção filial, mas os adultos precisam se arrepender da vida de pecado e cada um de vós, então, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Perceba aqui que o apóstolo Pedro está afirmando a realidade do sacramento do batismo como aquele que apaga os pecados, redime os pecados. Não só os pecados atuais cometidos depois de adulto, mas também aquele pecado original no qual todos nós nascemos como herança de Adão e Eva. E, além disso, dessa doação filial, ainda vai receber o dom do Espírito Santo, né, que vai habitar no coração, na alma dessa pessoa como um templo do Espírito Santo. E na carta aos Coríntios, novamente, a primeira carta, no capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim que nós, que foi em um só Espírito, fomos batizados todos nós, que é o Espírito Santo de Deus, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. O batismo verdadeiro é um só, né? E um só é o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, São Paulo vai chamar a atenção da comunidade sobre a realidade, então, do batismo. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que receberam o ritual do batismo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O batismo é esse ritual de morte e ressurreição, né? Então essa é a realidade da integração, como que o membro se torna, como uma pessoa se torna membro então da igreja e como consequência membro do corpo de Cristo. E perceba também que não é o próprio Jesus ou Deus pessoalmente quem vai batizar cada pessoa para que faça parte então da sua igreja, do seu corpo. O batismo é realizado por intermédio da igreja, pelos seus ministros, né? De criaturas que participam então dessa ação de Deus, de batizar, de adotar, de redimir, através do batismo realizado por seus sacerdotes, os seus bispos, os seus ministros. Então essa é a realidade como nós passamos a fazer parte então do corpo de Cristo. Precisa necessariamente passar pelo batismo, né? Para que ocorra então a remissão do pecado original e nós sejamos acolhidos então como filhos de Deus e templos do Espírito Santo. Retornando à questão do corpo místico de Cristo, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, então no capítulo 2, versículo 20, ele vai falar dessa realidade, dessa união que existe espiritual entre o ser humano, a pessoa batizada, com o próprio Cristo, o verbo encarnado que se fez homem, né? Que foi integrado pelo batismo. O apóstolo Paulo diz assim: eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. São Paulo está retratando essa realidade da santidade,
em que a pessoa está de tal modo unida a Cristo, num processo de santificação, que ele se torna um templo vivo do Espírito Santo, de tal modo que Cristo aviva nele, de modo que Cristo vive nele, e ele é tão inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que as suas ações, tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que ele sofre, está unido à própria pessoa do Cristo, que vive em cada um dos seus membros, né? Como o próprio Jesus falou, tudo aquilo que você faz a um desses pequeninos é a mim mesmo que você está fazendo. Há uma unidade muito profunda entre Cristo e seus filhos, né? Aqueles que são adotados, são batizados. E São Paulo diz ainda: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. São Paulo está plenamente unido a Cristo, né? De tal modo que ele se sente habitado pelo próprio Deus, né? E age como se Deus estivesse agindo por meio dele. Na carta aos Efésios, o apóstolo também diz assim, no capítulo 4, versículo 4 a 5: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só é Deus, Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, uma só fé, que é essa administrada, então, pelo sacramento do batismo, né? Um só é o batismo. Nós cremos no Cristo, né? O Filho de Deus vivo. Efésios, capítulo 5, versículo 29 a 30. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, né? Todo mundo cuida de si mesmo, cuida da saúde, né? Muitas vezes foge da dor, né? Procura aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá consolações, né? Mas ao contrário, o apóstolo diz assim: cada qual a alimenta e a trata, né? Como Cristo faz a sua igreja. Então o apóstolo está dizendo que Cristo cuida tanto e ama tanto a sua igreja, assim como nós cuidamos do nosso próprio corpo, né? O Cristo, ele alimenta a igreja através dos seus sacramentos, através da Eucaristia, ele trata, né? E faz com que as pessoas cresçam em santidade, porque ele vai dizer assim: porque somos membros do seu corpo. Há um amor muito grande, uma unidade muito profunda entre Cristo e a igreja. Por isso que ele cuida, ele zela pela igreja. Por isso, ele vai dizer assim no versículo 31, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. O apóstolo Paulo faz uma analogia, então, àquela realidade expressada no Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde houve, então, Deus instituiu o matrimônio, o casamento, como essa união profunda entre um homem e uma mulher, de tal modo que sejam considerados uma só carne, tanto que dos dois surge uma nova vida, né, um novo ser humano. E São Paulo usa essa analogia do casamento, do matrimônio, a união entre o marido e a esposa, como a união do Cristo, cabeça, com o seu corpo, que é a igreja, o esposo com a esposa. E São Paulo vai dizer assim: esse mistério é grande. Esse mistério ele quer dizer com referência a Cristo e a igreja, de tal modo que Cristo e igreja não são mais consideradas duas coisas separadas, mas um único corpo, né? Uma só carne, como foi retratado na realidade do casamento lá no Antigo Testamento. De tal modo que essa realidade da participação que nós estamos refletindo hoje e nessa série de vídeos faz com que nós entendamos que a ação de um membro da igreja, inspirado por Deus, é a própria ação de Deus por participação, né? Esse conceito da participação da criatura com o Criador é muito mais profunda a partir da encarnação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, o apóstolo vai dizer assim: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? O meu corpo, o teu corpo, como batizado, se tornou templo do Espírito Santo e membro do corpo de Cristo. E Cristo habita em nós, né? E nós somos adquiridos a preço alto, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Não fostes conquistados, comprados, né, por preço de ouro ou de prata, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos comprou, né, através de Cristo, nos resgatou das garras de Satanás e nos conquistou para entrarmos no seu reino, na glória do céu. Aí o apóstolo vai dizer assim: tomarei então os membros de Cristo, ou seja, nós, cristãos católicos, e os farei membros de uma prostituta? Ou seja, de um outro Deus, de um outro ídolo, ou de uma outra seita, de outra fé? O apóstolo diz: de modo algum, né? Se é uma coisa santificada, é um templo de Deus, do Espírito Santo, não vou prostituir com idolatria ou com falsas religiões, né? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo continua dizendo: todavia,
Se eu tardar, né, vou demorar para chegar aí, para te visitar, quero que saibas como deve portar-te na casa de Deus. E o que é a casa de Deus para Paulo? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, ou seja, a comunidade cristã batizada. E ele fala assim, que essa igreja do Deus vivo, que é a casa de Deus, essa própria igreja é coluna, ou seja, aquele que sustenta a estrutura e sustentáculo da verdade, né? Então a igreja, através dos seus ministros, aqueles que receberam de Jesus lá a missão de levar e ensinar todas as nações a verdade, aquilo que Jesus deixou, o evangelho, é a igreja quem guarda esse tesouro de proteger, guardar e transmitir a verdade sem adulterá-la, né? Mas transmiti-la fielmente como foi recebida do Cristo, através dos apóstolos, e que é ensinada de geração em geração há 2000 anos na Santa Igreja Católica, né? Que é a doutrina infalível, né? Deixada por Cristo, interpretada pelos que são sucessores dos apóstolos. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, a respeito de Cristo: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, é o primogênito, primeiro, né? Dentre os mortos, ou seja, primeiro a ressuscitar dos mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ele é a origem do universo, né? Ele que criou o universo. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, como um ser humano, e por isso ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. E como a cabeça ressuscitou, nós que estamos unidos à cabeça, que é Cristo, também ressuscitaremos depois, né? É a promessa de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 a 5. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Aqui nessa passagem, nós estamos vendo a conversão do apóstolo Paulo, né? Em que ele cai. O apóstolo, então, no versículo 4, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Note bem que nesse versículo a realidade da igreja e de Cristo são uma coisa só. Olha só como Deus revela na sua passagem da Escritura que a perseguição aos cristãos, aos primeiros católicos, era perseguir ao próprio Cristo, né? Paulo não estava perseguindo Cristo porque já tinha morrido e ressuscitado. Saulo estava perseguindo os discípulos de Cristo, aqueles que foram batizados, aqueles que eram católicos, cristãos, que estavam pregando o evangelho, né, os apóstolos. Jesus diz a Saulo: Por que me persegues? Né? Por que tu me persegues? A igreja, Paulo estava perseguindo a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir a Cristo, né? De tal modo que hoje, todos aqueles que se fazem inimigo da igreja de Cristo são anticristos, estão perseguindo a Cristo, né? Aqueles que vão contra a instituição deixada por Cristo, que é a Igreja Católica, que tem a missão, então, de representar o Cristo na Terra, de realizar suas funções, seus ministérios. Nós vimos, então, até agora duas realidades: a participação, então, na igreja e o modo de participar da igreja, que é o batismo. Agora nós vamos ver que, além dessas duas realidades, nós vamos participar também da filiação divina. Nós sabemos que Jesus é Deus em natureza eterna, igual ao Pai e ao Espírito Santo. Os três são onipotentes, onipresentes, oniscientes, né? Todos eles possuem esse poder eterno e existem desde toda a eternidade. No entanto, a filiação de Jesus em relação ao Pai não é a mesma filiação que nós possuímos de Deus. Nós vamos participar dessa filiação de Cristo por causa da sua humanidade. A nossa natureza continua sendo de criaturas, continuamos sendo humanos e não divinos, né? Mas nós, por uma graça especial, vamos participar dessa natureza divina, porque Jesus possui natureza divina. Assumiu a nossa natureza humana. Então, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 a 6, o apóstolo Paulo diz assim: Mas quando veio a plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo tiver, o plano de Deus já estava programado, a sua providência, que lá, naquele tempo, na Palestina, em Belém, nascesse, então, o seu filho, se encarnasse e renascesse em Belém naquele tempo, naquela situação, naquele ano. Aquele tempo é o tempo da plenitude, né? Então, Deus Pai enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher, que é a Virgem Maria, e Jesus, então, nasceu submetido a uma lei. Perceba que lá no paraíso também Adão recebeu uma lei de Deus, né? Não comer
do fruto da árvore. E Adão deveria obedecer ao pai, né? No entanto, Jesus também, nascendo ali naquele momento, naquele contexto histórico, naquela nação, também estava submetido a uma lei. E por que Jesus se encarnou? A fim de remir os que estavam sob a lei, ou seja, todo ser humano, né? Todo gênero humano, para que recebêssemos a sua adoção. A partir então da obediência de Cristo, à lei ao qual ele se submeteu, ele obedecendo perfeitamente à vontade de Deus, ele seria o primeiro então a entrar no céu por não possuir pecados. E sendo o Redentor por excelência, o Cordeiro puro e imaculado, ele poderia garantir a nós então essa adoção, né? Adoção de filhos também. A prova de que sois filhos, diz o apóstolo, é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, Jesus, né? Que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Nós podemos então falar, nos direcionar a Deus como um Pai. Antes nós poderíamos chamar Deus de Deus, né? Como um ser supremo, como muitas seitas chamam, né? Como os maçons e outras religiões que veem um Deus assim, um espírito grandioso, mas sem uma tão distante do ser humano que não pode ser considerado um pai, né? Mas graças a Jesus e a se fazer presente e próximo a nós, assumindo a nossa natureza, nós podemos em Cristo chamar Deus também de Pai. E o apóstolo vai concluir dizendo assim: já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus, né? Ao mesmo tempo que Deus nos adota por filho, em Jesus, nós passamos a participar da sua filiação. Ao mesmo tempo, nós também, como filhos, todo filho recebe herança do Pai, né? Jesus teve como herança o paraíso e nós também vamos ter como herança o paraíso. Essa realidade da encarnação, então, nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 14, você pode ler completo, eu tirei alguns versículos para a gente meditar. O apóstolo vai dizer assim que no princípio era o verbo, esse verbo é Jesus, né? Ele estava lá com Deus, com a Trindade. E o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus estava lá desde o princípio. Tudo foi feito por ele, ou seja, a criação do universo todo, a criação de Adão e Eva, todas as coisas, foi feito por ele, por Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, os três agindo junto. E sem eles, ou seja, sem Jesus, nada foi feito. Aí no versículo 8, o profeta João Batista vai dizer assim, que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. A luz é o próprio Deus, que é Jesus, né? O profeta, então, é um testemunha, né? Aquele que indica. Aí no versículo 10, Jesus, então, estava no mundo, quando se encarnou, viveu, né, 33 anos ali com o povo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Passou despercebido por uma grande multidão, né? Muitos não acreditaram nele. Mas a todos aqueles que o receberam, que creram nele, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Tem outra passagem, o apóstolo diz, aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, né? Nós testemunhamos. Eles viram, apalparam, né? Tocaram, abraçaram Jesus, né? Eles conviveram com Deus, né? Encarnado. Em Filipenses 2, versículos 6 a 8. Sendo ele de condição divina, Jesus, ou seja, condição divina significa que ele tinha natureza divina. Ele possuía a mesma substância divina, né? Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, o Pai. Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de um escravo. Ele veio, se submeteu à natureza humana, obedeceu às leis, né? Submeteu a toda a autoridade do seu pai José, da sua mãe Maria, dos seus sacerdotes do templo, de toda a religião judaica. Ele submeteu a todas essas regras, essas leis. Ele obedeceu a toda a questão honrando o pai e a mãe, honrando os superiores, obedecendo a lei de Deus. E ele se assemelhando-se aos homens, né? Aí o apóstolo vai continuar dizendo assim, e sendo exteriormente reconhecido como homem, quem olhava para Jesus via ali um homem, né? Mas não percebia que naquele homem estava o próprio Deus. Jesus, então, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte numa cruz, né? Morte de cruz. Então, essa é a realidade da redenção, em que Deus vem ao encontro do ser humano, se humilha,
assume a condição humana, obedece, submete à lei, cumpre a lei plenamente e redime a humanidade. E com isso ele consegue realizar um novo testamento, uma nova aliança no seu sangue. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 4, essa realidade então da filiação divina, o apóstolo vai dizer assim: por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Nós vamos ver aqui, então, com o apóstolo Pedro, o primeiro papa escolhido por Jesus, ele retrata essa realidade. Quando nós somos adotados como filhos de Deus em Jesus, nós somos também, como Jesus é Deus, nós acabamos sendo participantes, então, da natureza divina. Não por essência, não por substância, mas por participação. Deus concede, então, que nós participemos da sua glória, do seu amor, da sua sabedoria, né? De tudo aquilo que é próprio de Deus, da sua natureza, da sua essência. Ele faz com que nós, principalmente depois, né, quando entrarmos na glória com Ele, vamos participar, então, de um modo mais excelente dessa natureza, dessa participação da natureza de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim o apóstolo Paulo: no seu amor, no amor do Deus, né, nosso Senhor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. É por causa de Cristo que nós somos filhos de Deus. E quem não crê em Cristo, então, permanece sendo uma simples criatura, né, criada por Deus, mas que não foi adotada como filho. Se você não crê em Cristo e não recebe o batismo, você não se torna filho de Deus, né? Está na Sagrada Escritura. Por mais que você goste ou não goste, ou que eu concorde ou não concorde, é a palavra de Deus quem está dizendo, então, quem somos nós para questionarmos a palavra de Deus, né? Segundo, então, o beneplácito da sua livre vontade. É um dom, é uma graça que Deus está dando àqueles que querem ser salvos, àqueles que querem crer em Jesus, né? Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, está livre, né, para rejeitar e seguir o seu caminho, né, sem Deus. Em Romanos, capítulo 9, versículo 8, diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que não são aqueles que nasceram na religião judaica, que é uma tribo de filhos, de pais e filhos que nascem naquela tribo, que são filhos diretos de sangue de Abraão, das 12 tribos, que são de fato os filhos de Deus, né? Mas os filhos da promessa, ou seja, aqueles que Deus prometeu lá a Abraão, a descendência de Abraão, que é Jesus, seria abençoada todas as nações da terra. Então, os filhos da promessa é que serão considerados como os descendentes verdadeiros de Abraão, né? Não aqueles que são de sangue judeus, mas aqueles que acolheram a fé no Redentor, que veio a partir dessa linhagem de Abraão. Por isso a salvação foi aberta, se expandiu para todos os povos, né? Jesus fala: ide a todas as nações, anunciar então o evangelho e batizai-os, né? Porque se tornem meus discípulos, né? E ensine-os a praticar tudo aquilo que eu vos ensinei. E em João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12: mas todos aqueles que o receberam, Jesus, né? Aqueles que acolheram, acreditaram, foram batizados, aos que creem no seu nome, deu-lhes então o poder de se tornarem filhos de Deus, né? É a condição, né? Um islâmico, um budista, um espírita, todos esses que testemunham de Jeová, que não acreditam em Cristo como Deus, como Redentor, e esses não são considerados filhos de Deus, porque não aceitaram o Cristo, o Filho de Deus, portanto são criaturas, até que se tornem verdadeiramente cristãos e batizados, são simples criaturas de Deus, não são adotados como filhos. Em Gálatas 3, versículo 26, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? Perceba a condição do apóstolo. Somos filhos de Deus desde que pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ou seja, o batizado, ele incorpora, recebe esse caráter de Cristo, de Jesus, né? É o mesmo Espírito, né? O mesmo corpo. Aí em Romanos 8, 23, o apóstolo está falando da natureza criada por Deus, né? Ele fala: não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós degustamos já um pouquinho da sobrenaturalidade, da graça de Deus aqui nessa vida. Ele fala assim: nós gememos em nós mesmos. Nós queremos mais, né? Nós queremos a plenitude da comunhão com Deus, né? Aguardamos a adoção plena, né?
que é a redenção do nosso corpo, então, quando vier a ressurreição final no final dos tempos. E por fim, o último versículo de hoje, aí na próxima semana nós vamos ver outras questões em que nós participamos em outras realidades do Cristo, né? Na primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Quando fomos batizados, somos filhos de Deus, aqui nesse mundo, né? Mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Nós recebemos um começo, uma primícia, vamos dizer, um aperitivo daquilo que virá depois, né? Sabemos que quando isso se manifestar, nós seremos semelhantes a Deus. Perceba, né, a realidade sublime que vai ser depois, a glória e a felicidade de quem se salvar, de quem for para junto de Deus, né, depois da morte, receber esse galardão, esse prêmio, essa glória, essa felicidade perfeita, né, de ser semelhante a Deus e participar daquele amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele conclui assim: porquanto, né, vamos participar, então, ser semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Deus nos vai dar a graça da visão beatífica, ver a Deus com nossos olhos, né, com nossa inteligência, e conhecermos Deus como Ele é, né? Lá no céu, nós vamos ver eternamente nessa plenitude da graça, da ciência, da sabedoria, do amor, da paz perfeitíssima, né? Vai ser algo muito grandioso. Esse presente, esse dom que Deus nos concedeu através do seu Filho Jesus Cristo, graças a essa fé que nós acolhemos, essa proposta de Deus, esse Salvador que nos foi enviado, nós recebemos então o dom, né, quando Cristo institui a sua igreja, quando Cristo institui a sua igreja sobre os apóstolos, então, mais especificamente sobre o apóstolo Pedro, que o Cristo Jesus, então, ele fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Apesar da igreja ser algo místico, espiritual, em que o Cristo se faz presente em cada membro, Cristo deixou uma igreja visível. Ele instituiu uma instituição, né, sobre a terra, de tal modo que ela não é uma igreja invisível, né, incorpórea, que ninguém sabe onde está. A igreja está presente, sim, em cada membro batizado, cristão que tem fé. Ela está presente também naqueles ministros reais, concretos, né? O apóstolo Pedro e os outros 11 apóstolos eram pessoas visíveis, concretas, e sobre essa pessoa concreta e visível, que Jesus deu, então, a autoridade de anunciar o evangelho a todas as nações, deu a autoridade para que perdoassem os pecados daqueles que fossem procurar o perdão. Nós vamos ver todas essas realidades, esses versículos da Bíblia depois, e nós vamos ver que a igreja é visível, foi instituída por ele há 2000 anos atrás, e nós vamos ver essa realidade presente ainda hoje, né? E através dessa igreja, nós nos incorporamos a ela através do batismo, pela fé que nós temos em Cristo, e recebemos dele, então, toda essa plenitude. Nós participamos da sua natureza divina, da sua filiação divina, nós participamos desse corpo de Cristo, né? Que é uma realidade tão sublime, tão íntima, como existe a natureza entre um esposo e uma esposa, né? Que é a realidade do matrimônio, e da união de um esposo e uma esposa é uma união fecunda, né? Deus é fecundo, Deus cria, Deus trabalha, gera vida. E a igreja unida a Cristo gera também vida, né? Vida espiritual, vida da graça. Então nós vamos ver, vocês já podem ter percebido, né? Nós vimos lá desde o princípio a realidade da participação dos anjos, que colaboram com Deus na sua obra. Vimos no Antigo Testamento que Deus continuou chamando, se revelando, enviando homens, profetas, juízes, né? Reis, como o rei Davi. E eles foram mensageiros, instrumentos de Deus para salvar então a humanidade, né? Para encaminhar, preparar, né, a chegada do seu filho Jesus. Durante 1000 anos mais, Deus estava preparando um povo para que o seu filho se encarnasse nesse povo. E nós vemos que depois de Jesus encarnado, ele continua então a realizar essa missão, né? E não só depois que ele passou os 33 anos aqui na Terra, deu a sua vida, se sacrificou para a redenção, mas depois enviou seus discípulos, seus mensageiros, a sua igreja ao mundo, para que toda a humanidade, todo o gênero humano seja cristão, seja católico, seja salvo. E por isso participemos, então, depois daquela glória perfeitíssima de Deus lá no céu. Assim nós concluímos por hoje essa reflexão dessa primeira parte. Nós vamos ver mais elementos depois sobre a nossa participação humana na missão de Cristo, na realidade de Cristo, né? Deus te abençoe, te guarde, tenha uma ótima semana e que o entendimento da fé cristã vai abrindo a sua inteligência, compreendendo cada vez melhor essa realidade, né,
de que nós não somos peças soltas aqui no mundo, que nós não basta pegarmos uma Bíblia, enfiarmos debaixo do braço e sairmos para ir com uma interpretação perfeita da Sagrada Escritura, né? Cristo instituiu uma igreja. Em nenhum momento Cristo disse, eu agora estou instituindo a Sagrada Escritura. Em nenhum momento Cristo está falando assim, ou ele mesmo, né? Em nenhum momento você acha num versículo da Bíblia lá que Jesus escreveu o livro do Evangelho, ou uma carta a uma igreja. Quem escreveu foram os seus discípulos, os apóstolos, né? Quem redigiram cartas, os evangelhos, né? O Cristo mesmo em si não escreveu nenhuma palavra da Sagrada Escritura ali diretamente, né? Então, quando Cristo institui uma igreja, ele dá autoridade para isso. Por isso que a igreja é a mãe da Sagrada Escritura, do Novo Testamento. O Novo Testamento vem da igreja. Não é a igreja que veio da Bíblia, né? É o Cristo, fundador da igreja, ensina os apóstolos, e esses apóstolos, então, depois redigem, então, as palavras de Cristo e constituem o Novo Testamento. Essa é apenas uma realidade, né? Mas nós veremos mais dimensões, então, de como a igreja se comporta em nome de Cristo, né, no decorrer dos séculos, no que ela participa dessa natureza humana e divina de Cristo. Então, Deus abençoe, tenha uma ótima semana, e nós vamos continuar, então, vendo na semana que vem outras realidades. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, vos guarde, nos conduza sempre à vida eterna, junto com Ele, por todo o século dos séculos. Amém. Até mais, até a próxima, fique com Deus.